No outono de 1982, um sargento de inteligência de sinais do Exército dos Estados Unidos pegou emprestado o cachorro do vizinho, passou pelo consulado soviético em Berlim Ocidental e deixou uma carta na caixa de correio. A carta oferecia seus serviços à KGB. Naquela noite, ele atravessou para Berlim Oriental e voltou algumas horas depois como um espião recrutado. Ele havia caído como um presente no colo da inteligência soviética. Por 6 anos, ele forneceu centenas de materiais confidenciais aos controladores, muitos deles retirados da Montanha do Diabo, grande instalação de inteligência de sinais da NSA no centro da Europa na Guerra Fria. O dano que ele causou aos Estados Unidos e à OTAN foi tão grave que ameaçou mudar completamente o equilíbrio de poder em caso de uma guerra total. Mas isso não poderia durar. Os caçadores de infiltrados logo encontrariam seu rastro. Esta é a história de James Hall, o espião da Montanha do Diabo. O que me fascina ao pesquisar histórias como a de James Hall é saber que muito disso ocorreu em locais reais que ainda podem ser visitados hoje. Meus vídeos mostram eventos e pessoas, mas pela minha experiência, estar nesses lugares e caminhar por lá é totalmente diferente. É aí que entra o patrocinador de hoje. A Tradecraft Travel é uma consultoria que organiza excursões em pequenos grupos sobre a história da espionagem, guiados por ex-oficiais da CIA. Experiências escolhidas para quem busca profundidade histórica, não apenas um passeio teatral de espionagem. O tour inaugural, Dead Drops and Double Agents, está confirmado para acontecer de 10 a 19 de abril de 2027, com uma segunda saída planejada para outubro de 2027. Você visitará 4 cidades europeias, cada uma com sua história de espionagem: Berlim, Leipzig, Praga e Viena. O tour será conduzido por 2 oficiais seniores aposentados da CIA, John Cipher, ex-chefe de estação, e Jack Buchanan, fundador da Tradecraft Travel. Você não poderia ter guias melhores para um tour com tema de espionagem do que pessoas que realmente viveram isso. Eles adaptam os tours de espionagem aos interesses do grupo, escolhendo locais e especialistas conforme preferências. Os grupos dos tours são pequenos para garantir uma experiência pessoal, não padronizada. Adoraria experimentar esse tipo de tour, talvez eu faça. Shhh! Se seu companheiro de viagem não gostar tanto de história de espionagem quanto você, ainda haverá tempo suficiente para explorar as cidades do seu jeito. Obtenha o briefing completo em tradecrafttravel.com/tradecrafttravel.com. Philip. Isso mesmo, tradecrafttravel.com/tradecrafttravel.com. Philip. Berlim Ocidental, 1981. Na extremidade do setor americano, na floresta Grunewald, erguia-se uma colina. Foi construída após a guerra com escombros de prédios bombardeados. Na década de 80, os restos comprimidos de uma cidade destruída estavam cobertos de grama. Os alemães a chamavam de Teufelsberg, a Montanha do Diabo. No seu topo ficava uma das instalações de inteligência de sinais mais sensíveis da Europa. A Field Station Berlim era subordinada à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Seus radomes, esferas brancas que abrigavam antenas, estavam voltados para o leste, ouvindo as comunicações soviéticas e do Pacto de Varsóvia 24 horas por dia. Em março de 1981, o sargento James W. Hall, o terceiro, chegou. Do Bronx, ele tinha 23 anos e era filho de um mecânico de automóveis. Após um ano sem destaque na faculdade júnior, ele se alistou em 1976. Sua pontuação de aptidão no exército era alta, na casa dos 120. Ele passou seus primeiros 4 anos em Schneeberg, um posto de interceptação remoto na fronteira da Alemanha Ocidental, onde aprendeu seu ofício e, na estalagem local, conheceu uma garçonete alemã chamada Heidi. Quando suas ordens de transferência para Berlim chegaram, Heidi já estava grávida. Hall pediu autorização de segurança para casar com uma estrangeira e manter seu acesso, que foi logo concedida. Em 1982, Heidi e a filha recém-nascida já estavam com ele em Berlim. Hall era considerado diligente, talentoso e profissionalmente sério.
Sua autorização de segurança lhe dava acesso a todas as portas da estação de campo de Berlim. Ele também participava das reuniões periódicas de troca de informações em Berlim, onde as várias unidades americanas de coleta de inteligência compartilhavam informações entre as agências. Como analista de inteligência de sinais, o trabalho de Hall era interpretar comunicações inimigas interceptadas. Sentado por horas no console diariamente com fones de ouvido, ele monitorava transmissões de rádios soviéticas e do Pacto de Varsóvia. Ele identificava unidades militares por assinaturas eletrônicas e analisava padrões de tráfego de comunicação para mapear movimentos e intenções do inimigo. O que ele registrava alimentava relatórios de inteligência que, por fim, chegavam a comandantes e formuladores de políticas de cargos superiores. Ele também estava em 1982 praticamente sem dinheiro. O problema era tão grave que um agente de contra-inteligência o visitou para tratar de suas dificuldades financeiras e como administrá-las. Hall foi cooperativo, explicando que seus pais estavam ajudando até que ele pudesse se manter por conta própria. Problema resolvido, o assunto foi encerrado. Mas nessa altura, James Hall já estava planejando sua traição. Ele tinha 25 anos, era responsável por uma esposa e um filho e estava cansado de esperar pelas coisas que queria na vida. Ele se ofereceu para passear com o cachorro do vizinho. O consulado soviético localizava-se em Grunewald, Berlim Ocidental. Ao passear à noite com o cachorro, Hall deixou uma carta na caixa de correio. Na carta, afirmou ser analista de inteligência de sinais na estação de campo de Berlim e disse que poderia ser útil de algum modo. Ele sugeriu um encontro à noite em um famoso restaurante de Berlim Ocidental. Ele disse que usaria um suéter vermelho com faixa preta. Os soviéticos responderam rapidamente, enviando um homem naquela noite que abordou Hall no restaurante. Disseram que precisavam se reunir em um local mais seguro. E assim Hall os seguiu até o metrô, parando em Friedrichstraße, o posto de controle de Berlim Oriental. De lá, ele foi levado para uma casa clandestina perto do complexo soviético no distrito de Karlshorst. Oficiais da KGB o interrogaram intensamente. As respostas dele e a disposição de ir ao leste os convenceram de que ele era genuíno. Quando ele voltou para Berlim Ocidental naquela noite, já era uma fonte recrutada pela KGB. Ele recebeu um maço grosso de notas de $100 e ouviu que haveria muito mais se cumprisse o combinado. James Hall voltou ao trabalho naquela manhã de segunda-feira, como se nada tivesse acontecido. 3 semanas depois, o recém-recrutado agente duplo da KGB, James Hall, estava em uma oficina no complexo militar americano em Berlim Ocidental, conversando com Hüseyin Yildirim, mecânico turco que administrava o local. Por ficar próximo ao quartel de Andrew, soldados americanos eram clientes frequentes. E não era por acaso que Yildirim estava ali. Ele havia procurado a inteligência da Alemanha Oriental, a HVA, como um voluntário em 1979. Em 1980, a Stasi o colocou na oficina de reparos com o objetivo de identificar e recrutar soldados americanos insatisfeitos que tivessem acesso a material confidencial. A oficina era, na prática, uma operação de identificação de talentos. Durante a conversa, falaram sobre dinheiro. Hall fez uma piada de passagem. Ele comentou como seria fácil ganhar dinheiro rápido vendendo segredos. Esse foi o sinal para Yildirim. Uma semana depois, Yildirim disse que já tinha um acordo com um contato em Berlim Oriental, do Ministério da Segurança do Estado, a temida Stasi. Hall passou a fazer 2 cópias de cada documento roubado para os soviéticos. Um conjunto ia para a KGB por meio de uma caixa morta. O outro ia para Yildirim, que entregava em Berlim Oriental e voltava com a parte do pagamento de Hall. Os agentes da Alemanha Oriental de Hall se apresentaram como Horst e Wolfgangs. A partir desse ponto, Hall estava servindo a 2 senhores e por um tempo eles não perceberam isso. O grande número de cópias feitas por ele fez a copiadora alugada na estação de campo de Berlim exceder a cota contratada. A NSA designou um soldado para controlar o acesso à máquina. Provavelmente era uma medida para controle de custos, não por suspeita de espionagem entre colegas. Hall adaptou-se contrabandeando documentos da estação e fotografando-os em uma van no estacionamento.
Dos 4 anos que passou na estação de campo de Berlim, Hall passou 3 deles fornecendo à KGB e à Stasi um fluxo constante de material. Ele explicou os métodos de coleta de inteligência de sinais dos Estados Unidos. Ele explicou como os Estados Unidos podiam identificar unidades militares soviéticas e do Pacto de Varsóvia e seus movimentos pelas assinaturas eletrônicas de suas emissões de rádio. Ele descreveu exatamente o que os americanos podiam ouvir, como eles ouviam e como conseguiam entender o que aquilo significava. O sistema responsável por isso era o Trojan, a rede de aquisição de alvos do Exército dos Estados Unidos, que mapeava assinaturas eletromagnéticas para rastrear e atacar as forças do Pacto de Varsóvia em tempo real, se necessário. Era a resposta tecnológica à superioridade numérica soviética na Europa. Após Hall entregar as especificações, os comandantes soviéticos mudaram frequências e padrões de manobra, deixando a rede cega. Para a Stasi, eles tinham encontrado uma mina de ouro. Se sua fonte fosse cuidadosa, ele continuaria indefinidamente. Em 1984, Hall participou de uma reunião em Berlim, onde um analista da missão de ligação militar apresentou fotografias do interior de um depósito de tanques soviéticos T-64B nos arredores de Berlim. Um oficial da patrulha que entrou na instalação tirou as imagens em close. Hall enviou uma cópia do relatório de inteligência a Moscou, avisando os soviéticos sobre a fraca segurança no depósito. No dia 24 de março de 1985, o major do Exército dos Estados Unidos, Arthur D. Nicholson, foi baleado e morto por um sentinela soviético enquanto tentava um reconhecimento semelhante em um depósito de tanques soviético em Ludwigsburg. Hall percebeu que pode ter contribuído para a morte de Nicholson. Ele ficou deprimido. No entanto, ele conseguiu reprimir quaisquer sentimentos negativos que tinha e continuou sua espionagem. Seu trabalho era simplesmente lucrativo demais para desistir. No verão de 1985, o oficial de caso soviético de Hall o convocou para um hotel em Viena. Moscou descobriu a jogo duplo. Hall foi instruído a cortar todo o contato com Yildirim e Berlim Oriental. Ele pediu desculpas e disse que faria conforme instruído. Yildirim também viajou para Viena. Assim que o agente soviético partiu, Hall entrou em contato com um homem que eles chamavam de turco e, quebrando sua promessa, entregou o mesmo material que acabara de vender para a KGB. Em vez disso, ele cortou os laços com os soviéticos. Desde meados de 1985, Hall trabalhou só para os alemães orientais, pois preferia seus métodos. Os soviéticos, Hall sentia, impunham procedimentos complicados e demorados para comunicações e trocas. Limpeza a seco e pontos mortos não eram o estilo dele. Ele preferia os encontros e trocas presenciais que tinha com Yildirim. No final de 1985, o período de Hall em Berlim chegou ao fim e ele foi transferido para uma nova missão em Fort Monmouth, Nova Jersey. Nesse período, ele ficou praticamente inativo como espião, sem justificar o tempo afastado das funções para a viagem de 3 horas a Nova York para os pontos mortos da KGB. Ele estava ansioso para voltar, o que aconteceu em 1986, quando foi enviado para o Batalhão de Inteligência Militar, que apoiava o 5º Corpo em Frankfurt. Era a principal força de combate do Exército dos Estados Unidos na Europa Central, encarregada de defender a rota mais provável de ataque soviético pelo corredor de Fulda rumo à Alemanha Ocidental. Sua sede guardava alguns dos planos de guerra mais sensíveis do teatro europeu. Segundo Hall, isso foi uma sorte inesperada. Seu novo cargo permitiu acesso ao planejamento de guerra, incluindo o que a OTAN faria se os soviéticos atacassem. Aos fins de semana, ele retornava secretamente a Berlim Ocidental para ver seus controladores. Yildirim comprou uma fotocopiadora Canon e a instalou em um apartamento financiado pela Alemanha Oriental, perto da sede. Hall alugou o apartamento dizendo que o usaria para tomar banho após suas corridas diárias no almoço. Ele levava documentos roubados e copiava para Yildirim. Entre o material que ele entregou estava o plano de guerra do 5º Corpo, o plano completo para as forças americanas e da OTAN na Europa Central. James Hall não sabia que outro infiltrado na inteligência dos Estados Unidos vendia o mesmo material para a Hungria. Clyde Conrad,
em Bad Kreuznach com a 8ª Divisão de Infantaria, vendeu os planos de guerra na mesma época que Hall. 2 espiões atuando separadamente e passando as mesmas informações são valiosos para uma agência, pois ajudam a confirmar a veracidade dos dados. Um programa que Hall comprometeu em especial em Frankfurt foi o Canopy Wing. Esse programa explorava uma vulnerabilidade nas comunicações soviéticas de comando e controle, cuja exploração a inteligência americana levou anos para desenvolver. Essa capacidade teria permitido à OTAN, nos primeiros minutos de guerra, bloquear ordens de lançamento nuclear soviéticas e enviar ordens falsas às forças soviéticas. Após receberem o material de Hall em Berlim Oriental, engenheiros soviéticos corrigiram a falha. O programa de centenas de milhões de dólares foi neutralizado. O volume de material vendido por Hall cresceu tanto que Markus Wolf, chefe da inteligência estrangeira da Stasi, passou a receber reclamações de analistas da Alemanha Oriental que não conseguiam acompanhar tudo. Em janeiro de 1988, Hall deixou a Alemanha e foi para os Estados Unidos para treinar como oficial técnico. Ele foi nomeado em junho. Os registros de licença para os fins de semana do feriado de Martin Luther King, em janeiro e do 4 de julho, indicavam que ele estava nos Estados Unidos. Nos 2 fins de semana, ele voou pela Pan American Airways do JFK para Berlim Ocidental, cruzou para Berlim Oriental por uma porta de manutenção no muro, em horário combinado, e foi levado a uma casa segura, onde Horst e Wolfgang o aguardavam. No primeiro encontro, em janeiro, ele entregou documentos pelos quais recebeu $30 mil. Ele recebeu dinheiro e elogios, sendo condecorado com a Medalha de Luta de Prata da Alemanha Oriental, assinada pelo ministro da Stasi, Erich Mielke. Ela veio com um bônus em dinheiro de $5 mil, e no segundo encontro em julho, ele recebeu mais $30 mil. Após sua nomeação, Hall se apresentou em Fort Stewart, na Geórgia, a seção G2 da 24ª Divisão de Infantaria Mecanizada. Ele comprou uma casa em Richmond Hills, pagando $34 mil em dinheiro. Na solicitação de hipoteca, ele afirmou ter $30 mil em uma caixa em casa. Além de comprar uma casa além do que podia pagar com o salário do exército, ele adquiriu 2 carros novos e iniciou aulas de voo. Esse gasto certamente chamaria atenção, ainda mais porque era sabido que ele tinha problemas financeiros. James Hall foi aprovado em 2 reinvestigações periódicas de segurança de rotina durante sua carreira no exército, mesmo enquanto espionava. Em cada ocasião, as perguntas sobre sua aparente riqueza eram respondidas com a mesma história. Ele dizia que os sogros alemães eram ricos e o ajudavam financeiramente. Parece que essa explicação foi aceita sem questionamentos. Na manhã de 23 de agosto de 1988, quando Clyde Conrad foi preso em Bosenheim por espionagem contra o exército dos Estados Unidos, uma voz tensa surgiu na linha reservada a fontes do Escritório de Atividades de Contra-Inteligência de Campo do Exército em Berlim Ocidental. Era um homem conhecido pela FCA como Kana Clay. Clay, berlinense oriental de 52 anos, era agente de apoio ocasional da Stasi, inspecionando locais de encontro e operando pontos de entrega secreta. Em 1986, 2 anos antes, foi pego furtando em uma loja de departamentos de Berlim Ocidental. Seus documentos de Berlim Oriental geraram suspeitas. A FCA o recrutou como informante, disse para ele ficar de olho em um traidor americano, deu-lhe um número de telefone e o mandou de volta para o leste. Ele não ligou por quase 2 anos. Falando em um gravador dentro de um carro em movimento, ele explicou o motivo. Em 1988, ele foi chamado 2 vezes como intérprete em reuniões secretas numa casa segura em Berlim Oriental. A Stasi interrogava um especialista americano em inteligência de sinais que vendia segredos. O espião, chamado 2 vezes de James por seus controladores, tinha uma esposa alemã da região de Beirute. Ele sabia que o espião havia sido transferido de volta aos Estados Unidos e iria para um posto no Sudeste. O investigador da FCA, Bob Thayer, comparou o relato de Clay à lista de militares ativos do Exército. Ao fim do primeiro dia, ele olhava a foto de serviço do oficial de intendência James W. Hall III. Clay recebeu um álbum de fotos em um quarto de hotel em Frankfurt e identificou Hall sem hesitar. A FCA
formou um contingente de mais de 24 agentes em Savannah, apoiados por grampos telefônicos na casa e escritório de Hall. Em seus escritórios, G2 em G2 técnicos instalaram câmeras ocultas durante uma entrada secreta à noite. Um agente escorregou de uma viga no sótão e caiu pelo teto de madeira. A equipe trabalhou a noite toda para reparar o dano. Ao amanhecer, as câmeras já estavam instaladas e o teto consertado. O quadro financeiro era claro. O salário militar de Hall não justificava seus gastos. Uma casa comprada com uma grande quantia em dinheiro, 2 veículos novos, aulas de voo e um saldo bancário que não fazia sentido estar onde estava. 2 agentes da FCA foram a Sharon Springs, Nova York, para conferir a história sobre seus sogros ricos. Claro, era tudo falso. No fim de outubro, uma escuta telefônica na casa de Hall registrou a ligação de um homem chamado Mike Jones, que deixou um número da Flórida. Hall retornou a ligação e pediu para falar com o Sr. Yildirim. Veteranos da FCA que serviram em Berlim reconheceram o nome imediatamente. O turco estava de volta. Agentes seguiram Hall em 2 viagens noturnas até um Cracker Barrel na Interstate 95, onde ele encontrou Yildirim em um Cadillac velho. Um agente fotografou os 2 na cabine e viu Yildirim entregar um envelope marrom sobre a mesa. No início de dezembro, agentes de vigilância viram Hall levando uma prancheta de alumínio para o escritório, que não era comum. Ela tinha um pequeno compartimento. No dia 5 de dezembro, ao final do expediente, Hall abriu a prancheta e colocou alguns papéis dentro. Hall trancou o cofre e saiu, esquecendo a prancheta. No dia seguinte, ele a levou para casa. As câmeras escondidas registraram tudo. Os investigadores também examinaram seus movimentos durante a licença. Registros da Pan American Airways confirmaram viagens dele para Berlim Ocidental durante sua licença nos Estados Unidos, além de várias idas entre Viena, Frankfurt e Berlim. Segundo os investigadores, cada uma representava uma entrega de documentos. Era hora de prender o espião deles. Antes da prisão de Hall, o informante Cana Clay precisava ser retirado da Alemanha Oriental para sua segurança. O plano quase falhou quando Ingrid, esposa de Clay, que desconhecia o acordo, se recusou a sair sem os filhos e o cachorro boxer. Um agente da CIA levou 3 dias para convencê-la a partir. Por fim, Clay, Ingrid e o cachorro foram transportados para o Ocidente e voaram para a base aérea de Andrews em 19 de dezembro de 1988. Cana Clay estava nos Estados Unidos, mas ainda tinha trabalho a fazer. O plano de prisão usou Clay para ligar para Hall e atraí-lo ao Days Inn do aeroporto, próximo a Savannah. O agente especial do FBI, Dmitry Drusinski, um agente nascido na Rússia que trabalhou em operações de contra-inteligência durante toda a Guerra Fria, se passaria por um oficial da KGB assumindo a operação dos alemães orientais. Técnicos da FCA grampearam todo o quarto do motel. Hall passou a noite do dia 20 de dezembro fazendo compras de Natal e só foi para casa às 22h30. Isso bagunçou completamente o cronograma, mas já era tarde demais para abortar. A operação continuaria. Quando Clay ligou, Hall reconheceu a voz de Clay imediatamente e concordou com o encontro. Hall chegou ao motel, cumprimentou Drusinski com um aperto de mão e logo ficou à vontade. Explorando o ego e a ganância dele, Drusinski afirmou que Moscou estava insatisfeita porque seu espião mais valioso não era devidamente recompensado. A KGB intervinha para assumir o controle da operação dele. Com cifrões nos olhos, não era preciso dizer muito mais. Hall passou 2 horas e 40 minutos narrando todos os detalhes de seus 6 anos como espião. Ele revelou o nome de Yildirim, seus controladores da Stasi, e comentou sobre projetos confidenciais em que atuou. E não só isso, ele ainda trouxe presentes. Ele foi até o carro e pegou uma sacola plástica. De dentro dela, tirou 3 documentos confidenciais que entregou imediatamente. Drusinski contou $60 mil em dinheiro. Era muito dinheiro, mas eles sabiam que não ficariam sem ele por muito tempo. Hall assinou 2 recibos. Quando caminhava em direção à porta, os agentes Chuck Pickens e Bill Dwyer jogaram James Hall contra a parede. Atordoado, ele foi algemado, teve os direitos de Miranda lidos e os $60 mil recuperados.
um envelope foi achado sob o banco da caminhonete, ainda guardava quase todos os $5.000 e depois mostraria as digitais de Yildirim. Simultaneamente, em Bel Air Beach, Flórida, agentes do FBI bateram na porta de uma casa estilo rancho. Yildirim atendeu e foi preso na hora. Peggy B, sua companheira, foi achada em um armário do quarto e saiu correndo pela casa gritando, precisando ser enrolada em um lençol pelos agentes. A busca encontrou a foto de Hall em um passaporte britânico falso da Alemanha Oriental e o envelope marrom do encontro no Cracker Barrel. Hall inicialmente permaneceu em silêncio, caindo em um estado de depressão ao perceber como seria o resto de sua vida. Então ele decidiu que o melhor era cooperar. Ele renunciou ao advogado e falou com os agentes por 14 horas. Em março de 1989, ele se declarou culpado diante de um juiz militar em Fort McNair. Ele disse ao juiz que suas ações o deixaram com um sentimento de traição que ia até os ossos. Ele foi condenado a 40 anos de prisão, multado em $50.000 e dispensado de forma desonrosa. Sua esposa, Heidi, afirmou ao juiz desconhecer a espionagem e que o aguardaria, independente da sentença. A filha mais nova deles ainda não tinha 2 anos. Yildirim foi julgado separadamente e condenado após 2 dias de julgamento, em que a promotoria chamou 32 testemunhas e a defesa nenhuma. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas libertado em 2003 em uma troca secreta de prisioneiros com a Turquia, com a condição de cumprir o restante da pena em uma prisão turca. O governo turco o libertou imediatamente por motivos humanitários. Durante as reuniões pós-condenação em Fort Meade, analistas da FCA e da NSA reconstruíram 6 anos de danos. Hall estimava ter feito de 30 a 60 entregas de documentos ao longo dos anos, recebendo pelo menos $300.000. A avaliação preliminar da NSA estimou o dano causado por Hall à inteligência americana em $3 bilhões. James Hall passou os 22 anos seguintes na prisão militar de Leavenworth e foi libertado em setembro de 2011. Após a queda do Muro de Berlim, a revista alemã Quick obteve documentos de arquivos da Stasi confiscados, incluindo uma avaliação do Major-General Mencken, diretor da unidade da Stasi responsável pela inteligência de sinais inimigos. Mencken chamou o material de Hall de uma das mais importantes diretrizes de inteligência de sinais já recebidas pela Stasi. Após a reunificação, a Alemanha devolveu cerca de 13.000 páginas de documentos vendidos por Hall. E isso era só o que restou após as destruições de documentos da Stasi. Em 2014, um jornalista da Der Spiegel encontrou Hall em um restaurante de caminhoneiros, onde trabalhava sob nova identidade consertando máquinas agrícolas. Ele tinha cabelos brancos, era atarracado e nervoso. Ao ser questionado sobre arrependimento, Hall afirmou que nada poderia fazer ou dizer para reparar o que fez. A estação de Campo Berlim foi abandonada em 1992. Hoje, é um local de eventos onde artistas de rua exibem seu trabalho. Os radomos ainda estão lá, mas agora estão ocos, apontando para lugar nenhum.